Cenário Brasil, com Fernando Schiller. Tem outros assuntos para a gente discutir também aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, agora com a participação do cientista político Fernando Schiller, colunista aqui do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Schiller, o presidente da Câmara, Arthur Lira, deu o primeiro passo formal para discutir uma reforma eleitoral, né? No último dia 7, ele autorizou a comissão que pode colocar em discussão aí o chamado distritão, ou seja, uma nova modalidade para a eleição do ano que vem. É claro que tem pandemia, tem muita coisa pela frente, mas o distritão pode levar ao parlamento, né, caso aprovado até outubro, sancionado aí até outubro, um novo modelo para a escolha dos deputados no ano que vem. Os deputados que tiverem mais votos entram e não há a regra proporcional, que é a regra vigente até hoje. Qual que é a tua expectativa para esse debate aí sobre mudanças eleitorais no meio da pandemia, em Schiller? Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Thaís. Bom dia, Cláudio. Bom dia aos nossos ouvintes aí. Olha, o Brasil não é fácil, viu, Pedro? Porque quando a gente quando o Congresso Nacional consegue tomar algumas decisões positivas, e não é tão comum isso, vamos lá, ainda mais nesse campo institucional, mudar a regra do jogo, enfim, é complicado. Parece que a gente, alguns anos depois, se volta tudo para trás, não é? Quer dizer, vamos lembrar, em 2017, na época do governo Temer, o país, o Congresso Nacional, aprovou uma mini reforma política, a gente discutiu, inclusive, muito aqui, e foi muito positiva na época, criou duas inovações na época, proibiu as coligações nas eleições proporcionais, e já valeu para 2018. Isso trouxe um excelente resultado. Se fica em todos os municípios brasileiros, 5.550 municípios, você não tem mais coligação, aquela sopa de letrinhas, lembra que tinha na eleição? Aparecia uma coligação, assim, você votava num candidato a vereador do PDT, por exemplo, e acabava elegendo um do Democratas, ou votava num do PP e acabava elegendo um do PT, porque as coligações eram as mais variadas nos municípios, né? Isso foi positivo para o Brasil. Só para dar um dado para o ouvinte aqui, a gente diminuiu em municípios de até 20 mil habitantes, se diminuiu de 5,1 na média para 3,5 o número de partidos nas câmaras municipais. Alguém poderia perguntar, mas o que adianta isso? Adianta muito, porque você tem câmaras municipais muito menos fragmentadas e com muito mais governabilidade, ou seja, mantém o pluralismo, mantém a diversidade dos partidos, mas você não tem aquela fragmentação excessiva. Só dar outro dado, o Brasil é o país com a maior fragmentação partidária em Congresso em todas as grandes democracias, do mundo. O Brasil e esse é um diagnóstico que todo mundo tem, quer dizer, o nosso sistema político ele tem falhas, mas foram feitas algumas reformas, né? A outra reforma que foi feita foi a chamada cláusula de desempenho. Isso era algo que há muitos anos era pedido no Brasil. Vamos lembrar, em 2006 o país aprovou uma cláusula e o Supremo derrubou. Era uma cláusula que em 2006, né? Desde lá, foi aumentando o número de partidos. Não só não tinha cláusula de desempenho, como nós aumentamos, triplicamos o dinheiro do fundo partidário, criamos o fundão eleitoral, quer dizer, fomos criando incentivos para se criarem partidos. E cá entre nós, né? Nós chegamos a 30 partidos no Congresso. Alguém pode dizer que tem 30 ideologias no país? Quer dizer, tem 30 ideologias para serem representadas no país? Obviamente que o partido virou, vou usar aqui uma expressão dura, virou um tipo de negócio. Então você lá abre um partido, que não estou acusando ninguém de corrupção, eu estou dizendo, você tem espaço de poder, você ganha fundo partidário, então você tinha micropartidos com um recebimento milionário lá dos dois fundos, partidário e fundão eleitoral. Pois bem, foi criada em 2017 a cláusula de barreira, uma cláusula progressiva, suave na minha visão, que determina que até 2030 vai ser 3%, então o partido tem que fazer 3% da votação nacional, mais alguns critérios, para ter bancada no Congresso, ou seja, para ter liderança, para receber fundo partidário, para ter o tempo de rádio e televisão. Isso já começou a dar resultado, né? Na última eleição de 2018, dos 30 partidos que fizeram deputados no Congresso, 9 não cumpriram a cláusula de desempenho. Se não cumprem a cláusula de desempenho, tem um incentivo para aglutinação partidária, que é positivo para o país, reduz essa fragmentação. Eu estou dizendo isso tudo para dizer o seguinte, não tem por que mudar isso agora.
Não tem porquê mudar. Quando o presidente Arthur Lira cria essa comissão, não é? Eu vou chamar um pouquinho de comissão do fim do mundo, porque ela pode discutir qualquer coisa, não é? Inclusive esse tema do distritão. Na minha visão, o que mais está incomodando os partidos na Câmara hoje são esses pontos menos assim, relevantes até para a opinião pública, como o tema da proibição das coligações, que incomoda lá na base, que tira a liberdade dos partidos, aumenta o risco de muitos partidos de não elegerem parlamentares nas câmaras, né, e nas assembleias, enfim, e na própria Câmara Federal, e a questão da cláusula de desempenho, porque você tem hoje, na prática, 8, 9 partidos dentro do Congresso que não têm representação. Então esses partidos pressionam, não é? E como a cláusula de barreira vai aumentando a sua exigência, esse ano já vai ser 2%, essa próxima eleição, no ano que vem, não é? E depois vai ser 2,5%, depois vai para 3%, nós vamos acabar com 10 partidos na Câmara. 10 partidos na Câmara, o que na minha visão é muito positivo. O problema é que tem muita gente, obviamente, que vai ficar sem o seu espaço lá, né? E aí surge essa comissão, que pode discutir qualquer coisa, né? E tem que decidir até outubro, porque tem o princípio da anualidade, ou seja, tem que decidir isso um ano antes das eleições. O distritão, na minha visão, ele divide muito a Câmara, é uma proposta muito antiga, que basicamente diz o seguinte: vai se eleger para a Câmara quem tiver mais votos. No caso de São Paulo, por exemplo, São Paulo elege 70 deputados federais. Os 70 mais votados vão entrar, não importa a lista partidária. Hoje o voto no Brasil é um voto em lista aberta, ou seja, computa toda a votação da lista do partido, né, e divide pelo quociente eleitoral. E aí você tem o número de deputados, né? Isso fortalece de alguma maneira os partidos, de alguma maneira. Na minha visão, o que realmente fortaleceria os partidos seria você ter um sistema de voto distrital misto, como tem nas principais democracias europeias, como tem nos Estados Unidos, no Canadá, como tem na Inglaterra, na França. Aliás, França, Inglaterra, Estados Unidos é voto distrital puro, né? Mas é um modelo distrital, onde você tem, São Paulo, por exemplo, poderia ter 35 distritos para eleger metade dos seus deputados, né? Distritos menores, onde as pessoas conhecem mais a realidade local, e eleger um deputado que é da região, que conhece a região e que vai ser cobrado por aqueles eleitores daquele distrito. Só que essa proposta sempre teve dificuldade. Ela foi defendida pelo PSDB, por alguns outros partidos, né? Mas nunca avançou. Ela chegou a ter alguma viabilidade, mas nunca avançou. E aí surge esse tema do distritão. Na minha visão, por que o distritão agrada dentro do Congresso, Pedro e Thaís e Cláudio? Porque os deputados pensam neles, no fundo. O deputado pensa na reeleição dele. E o deputado federal no Brasil, ele tem muita vantagem para concorrer. A gente está discutindo agora as emendas parlamentares. Cada deputado ganha mais de 15 milhões e 25 emendas para distribuir. Por isso que o Congresso está brigando pelo orçamento, para aumentar a quantidade de emendas. Você imagina, você é candidato à reeleição, você tem 25 assessores, você tem todas as verbas de gabinete, você tem a exposição de mídia, você distribui emendas para todo mundo que eu digo a base, né, política, os municípios. Como é que vai concorrer? Então, óbvio que o deputado ele tem muito mais chance de fazer mais votos. Então, o distritão agrada, né? Vai ser uma batalha dentro da Câmara esse tema, né? No Senado ele transita bem menos, né? Tem que conseguir 308 votos para a mudança de Constituição. Acho difícil que isso aconteça. E se acontecer, eu acho ruim para o país. É uma discussão interessantíssima, né, Schiller? Porque, ao mesmo tempo, termina com uma barbaridade que muitas vezes acontece aqui nas nossas eleições legislativas, que deputados são levados ao parlamento com votações minúsculas, coisa de poucos mil votos, quando tem o tal do puxador de voto que consegue colocar mais gente com ele. Então isso termina. Mas é verdade. Não tem uma solução mágica para isso, né? Não, a gente sempre brinca na análise política, ciência política, não tem modelo perfeito, né, Thaís? Então, você tem que achar o menos imperfeito, né? Esse modelo do distritão tem um problema que ele é um modelo das personalidades. Então ele praticamente acaba com a força dos partidos. Porque se eu me elejo com base na minha votação, não dependo da lista partidária, eu não olho para o partido. É um jogo vamos brincar um pouquinho, um jogo de egos, né? Então você vai ter muito incentivo para
jogadores de futebol, para quem tem uma base grande, celebridades, artistas, nada contra ninguém que queira participar da vida política, mas quem tem essa proeminência, e obviamente quem é candidato à reeleição, né, que tem já um nome mais consolidado, né? Agora, a vida partidária, a ideia de você, a construção coletiva, enfim, que sempre foi importante na democracia, essa vai enfraquecer. O voto no distrito, ele tem um problema, ele melhora a relação das pessoas com o político conhece mais os seus representados, os representados conhecem mais o representante, mas ele corta muito da proporcionalidade, né? Porque o voto majoritário do distrito, então vamos lá, se você tem um segundo colocado que fez 35% dos votos, ele não entra, e os votos dele não contam, né? Então você quebra um pouquinho da proporcionalidade. Não tem modelo perfeito. Agora, esse distritão eu acho muito imperfeito. Esse que é o problema. Agora, Schiller, aqui para nós, né? Eles discutem isso, definem isso e o povo completamente alijado do processo de discussão, né? A população, por exemplo, eu tenho absoluta certeza, estaria mais interessada hoje num projeto, numa emenda que, por exemplo, reduzisse a quantidade de vereadores que nós temos, né? Por exemplo, ou limitasse a existência de vereador remunerado a cidades acima de 2, 3, 4, 5 milhões de habitantes, que é o razoável. Eu acho que 5 milhões já seria um bom começo, né? Um bom critério. Mas isso não tem a menor chance, né, Sheila, de ser discutido lá no Congresso, até porque os vereadores são pagos por nós para serem cabos eleitorais de deputados federais e senadores. Olha, Cláudio, aí eu vou dizer, seria fantástico isso, mas eu não acredito. A própria Band fez, alguns dias atrás, uma matéria muito interessante, falando a proposta da PEC, do Pacto Federativo, que está parada lá no Congresso, que diz o seguinte: municípios com menos de 5 mil habitantes e que não arrecadam nem 10% da sua despesa própria, nem 10%, não tem arrecadação própria, tem que ser extintos pela PEC. Extintos, quer dizer, fundidos com outros municípios maiores. Porque depois da Constituição de 88, nós temos uma farra de criação de partido, de municípios, né? Municípios que, 1/3 dos municípios brasileiros não arrecada o suficiente para manter a máquina administrativa, a Câmara de Vereadores da Prefeitura. Não estou falando nem em investimento, não é? E, obviamente, concordo inteiramente contigo, na minha visão, municípios com até 5 mil ou 10 mil habitantes. Como mostrou a Giovana de Boera aqui na Rádio Bandeirantes na semana passada. Exatamente. Um levantamento, viu, Schiller? Não, você está falando do dado nacional, ela trouxe um dado do estado de São Paulo, né, que é estarrecedor. O número de municípios aqui, como por exemplo, me vem à cabeça agora Borá, né, que é uma cidadezinha muito pequena aqui do interior de São Paulo, que não tem recurso para bancar o próprio legislativo da cidade, né, e depende do dinheiro aí dos nossos impostos. E eu perguntei, inclusive, para a Giovana nessa matéria, né, a gente conversou um pouco, quanto é que custa a Câmara de Vereadores nesse município? E ela disse, custa 700 e poucos mil reais. Então, imagina o seguinte, uma comunidade pequena, tem mil habitantes, gasta 700 mil reais para manter uma Câmara. Esses 700 mil reais poderia ir para onde? Posto de saúde, para melhorar a estrutura da cidade. No caso de Borá, Schiller, são 838 moradores, e a receita bruta lá do município é de 532 mil e gasta 720 só com esses malandros. Exatamente. É impressionante. Você imagina gastar 700 mil, gasta mais com a Câmara, certamente, do que investe em anos e anos a Prefeitura. São 31 municípios no estado de São Paulo nessa condição, em que a Câmara dos Vereadores custa mais do que toda a arrecadação da cidade, só a Câmara. 31, exatamente. Não é pouco não. E se a gente for ver, Thaís, a Câmara reúne uma vez por semana, de noite em geral, não é? Poderia claramente, nos Estados Unidos, eu participei nos Estados Unidos disso, quer dizer, você vai numa pequena cidade, um condado, etc., você tem a reunião da Câmara, é voluntários, é de noite, são pessoas da comunidade, enfim, não há necessidade de ter uma estrutura profissional, daí tem assessor, daí tem o carro, aí tem a máquina, tem os funcionários, daí tem... Não pode, quer dizer, o país precisa reformar isso. Eu faço aqui a minha campanha, né? Para que um deputado federal tem 25 assessores no Congresso Nacional? Olha, mas eu acho que a gente tem que falar disso, a gente tem que tocar nesse assunto, mas vamos lá, é difícil essas coisas avançarem no Congresso Nacional. Não, olha, até porque o Cláudio Humberto deve ter sendo agora amado, entre aspas, pelos vereadores de todo o país. Sabe por quê, Cláudio? 5 milhões de habitantes é o que você colocou como meta. A partir de 5 milhões, remunera vereador. Depois disso, a gente tem outro tipo de trabalho nas câmaras.
Que municípios hoje entrariam nessa classificação? São Paulo e Rio de Janeiro. Ponto. Mais nenhum. Você fala, bem, vamos baixar então para 3 milhões de habitantes, para o critério de remuneração de vereadores em câmaras municipais. Que municípios entrariam? São Paulo e Rio de Janeiro. Ponto. O terceiro é Brasília, mas aí é outra configuração legislativa. O quarto, Salvador, 2 milhões e 800 mil habitantes. Ou seja, se a gente aplicar um critério de até 3 milhões de moradores por município para que a Câmara seja remunerada, só 2 cidades no Brasil teriam esse tipo de remuneração. Olha, vocês estão muito otimistas, viu? Se começar com 10 mil para baixo, nós já é uma vitória, viu? Essa dos 3 milhões é verdade. Bem difícil. Mas tem mais um detalhe, Sheila. Essas pessoas se reúnem, aliás, foi também uma apuração da Giovana de Boer, se reúnem esses vereadores 2 vezes por mês. É uma vez a cada 15 dias e levam lá 2/3, que é a remuneração do vereador, corresponde de tudo, de salário fixo, verba de gabinete, tudo soma 2/3 do que recebe um deputado estadual. Então, assim, imagina o dinheiro, o esforço que custa para milhares de comunidades, municípios do Brasil inteiro, sustentar essa gente que fica lá, passa o ano todo, né, Sheila, aprovando mudança de nome de rua, mas ali só esquentando o lugar para todos eles atuam como cabos eleitorais de deputados federais e senadores. A pergunta é clara, né, Cláudio? Depois as pessoas não sabem por que no Brasil a classe política, enfim, goza de uma visão popular tão negativa. Você vai em países, eu sempre gosto de contar, já contei aqui, você vai na Suécia, cada deputado tem no máximo um assessor. Quer dizer, e dorme numa parte hotel, tem 4 diárias por semana, não tem direito a carro, usa transporte público. Não é? Aí a população tem uma visão positiva da classe política. Não é? Agora, aqui a gente, em vez dos políticos viverem para a política, vivem da política. A política se transforma numa profissão. E é isso que tem que mudar. Eu acho que esses projetos que estão na Câmara não tratam disso, e eu acho que corremos sério risco de piorar mais o sistema do que melhorar. Fernando Schiller, cientista político, sempre conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Ótima conversa, Schiller. Um beijo para você, boa semana, hein? Boa semana, grande abraço.